Agora é hora de dançar pro Senhor Jesus! Um, dois, três, e... Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. E aí, jovens, beleza? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Just Jesus. E antes de começar o vídeo, queria mandar um abraço, mandar um beijo, mandar um abraço, mandar um beijo pra galera nova no canal, a galera que se inscreveu recentemente. Muito obrigado por vocês se inscreverem, muito obrigado por vocês fazerem parte dessa comunidade, deste humilde canal. Tantos que se inscreveram no canal, tantos também os que curtiram a página no Facebook, tá bom? Muito obrigado por vocês se interessarem em ouvir mais da palavra. Não porque ela vem de mim, mas como eu sempre digo, porque ela vem do Senhor e não do Alisson. Amém? E o tema de hoje, como vocês puderam ver na brincadeira, hoje eu vou falar sobre Pedro, Tiago e João no barquinho. Na verdade, eu vou falar sobre Pedro, Tiago e João, sobre a proximidade deles com Jesus, mas isso vai acabar se afunilando para Pedro, que é o tema central dessa palavra de hoje, que é o que eu quero passar para vocês. Como eu estava falando, o tema de hoje é sobre Pedro, Tiago e João, a amizade desses discípulos com Jesus. Depois que Jesus é batizado e é tentado pelo diabo, ele começa o seu ministério, ele começa a pregar a palavra. É lógico que Jesus viveu como nós, por isso que Jesus mandou ele, para ele entender desde quando a gente é criança até a nossa fase adulta. As dificuldades, tudo que a gente passa. Depois que isso acaba, Jesus está andando lá e tudo mais, e Pedro e André são os primeiros discípulos a seguirem Jesus. Isso é relatado lá no livro de Mateus, capítulo 4. Jesus está lá andando de boa, e ele pega e fala assim: não serão mais pescadores de peixe, mas sim pescadores de homens, que estavam lá pescando e tudo mais, porque eles eram pescadores, logicamente, e não tava pescando por hobby. Foi uma situação engraçada, porque às vezes as pessoas não param pra prestar atenção, tipo assim, do nada, eles pegam, largam tudo e vai seguir Jesus. Isso nos mostra que nessa passagem Jesus já tinha uma certa popularidade, Jesus já era conhecido por ser um cara sábio, porque ele já tinha 30 anos, se eu não me engano. De acordo com a teologia, ele já tinha 30 anos, ele fez 3 anos e cumpriu o ministério dele em 3 anos e meio. E ele do nada chega pra Pedro e pra André e fala assim: e agora vocês não serão mais pescadores de peixe, mas sim pescadores de homens. Eles largam tudo e vão seguir Jesus. E logo em seguida, os que passam a seguir Jesus são Tiago e João, que aí completa o trio Parada Dura: Pedro, Tiago e João. Existem muitas teorias porque pelo fato de serem sempre Pedro, Tiago e João os mais próximos de Jesus. Mas existem muitas, algumas eu concordo, muitas teorias, muitas teologias, mas algumas eu concordo, mas o que eu quero enfatizar é que na verdade eles eram discípulos próximos, que estavam interessados em estar mais próximo de Jesus, em aprender mais dele, em estar sempre ali, na barra da saia de Jesus para aprender mais dele, para aprender mais, ser um verdadeiro talmidim, ser um verdadeiro discípulo. Quando Jesus vai curar a filha de Jairo, Jesus pede para que entre com ele somente os pais das filhas e quem mais? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus sobe o monte para orar e acontece toda aquele lance da transfiguração, que aparece Moisés e aparece Elias, me desculpem se eu errei, quem que ele chama para ir junto com ele? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus, antes de ser preso, subiu ao Getsemane para orar, para poder fazer uma vigília, para estar orando, quem que ele chamou para estar mais próximo dele, para estar vigiando junto com ele? Pedro, Tiago e João. Apesar de Jesus ter que chamar a atenção deles várias vezes, porque eles dormiam enquanto Jesus orava, e Jesus já estava preocupado, já estava triste pelo fato dele ter que se entregar à morte, mas ele sabia que aquilo que ele tinha que fazer. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Por mais que eles estavam dormindo, eles estavam lá. E é agora que entra o Pedrão, o nosso sanguíneo, o cara que fala, o cara que toma a frente. Quando Jesus, tá lá se despedindo do pessoal, ele tinha acabado de pregar, ele tá se despedindo do pessoal, fala assim, fala pros discípulos irem à frente com o barco, que ele ia se despedir de todo mundo, que Jesus era um cara super social, ele não deixava ninguém sem dar um abraço, sem dar um beijo, sem se despedir.
Ele falou, vão à frente com o barco que depois eu alcanço vocês. Beleza, e passou isso, né, já tinha chegado a noite. O mar começou a ficar agitado e os discípulos ficaram apavorados e não sabiam o que fazer. Aí de repente Jesus vem surfando sobre as águas, né? Tá. Jesus vem surfando, vem aparecendo, andando sobre as águas. E quem que... E eles ficam apavorados, assustados. Nossa, é um fantasma, meu Deus. E aí Jesus pega e fala, não temam, que sou eu, Jesus. E aí Pedro pega e fala assim, se é você mesmo, olha ó Pedro, olha a ousadia dele, ó, cara ousado. Pedro pega e fala, se é o Senhor mesmo, faça com que eu ande sobre as águas também. Beleza, aí ele pega pela mão Pedro anda um pouco sobre as águas, aí pelo medo do bater do vento, ele começa a afundar, depois eles pegam, entram no barco e a tempestade cessa. O Pedro teve atitude de fé, apesar de depois ter ficado um pouquinho de medo, mas ele teve atitude de chegar até Jesus, falar assim, é o Senhor mesmo, então faça com que eu ande sobre as águas também. Tem uma outra situação também, em uma das passagens, que Jesus pergunta o que as pessoas dizem que eles são. Aí os discípulos falam, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João, outros dizem que você é outro profeta. Aí Jesus pergunta, mas e vocês? O que dizem que eu sou? Aí Pedro, olha Pedro novamente, Pedro pega e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus pega e fala, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue te revelou, mas sim Deus. E é Pedro novamente. Beleza, e depois acontece uma situação chata, que Jesus começa a predizer a morte dele e tudo mais. Pedro chama Jesus de canto e fala assim, começa a repreender Jesus, falando, não, como que você, pode falar essas coisas de você? Fica imaginando Pedro puxando Jesus de canto assim, né? Jesus puxando de canto. Como assim, Jesus? Você não pode falar isso de você não vai morrer não, você tem que ficar com a gente, como assim, não pode? Ô, Jesus, não fala isso. Eu fico imaginando essa situação, e aí Pedro pega e... Aí Jesus pega e arreda-te de mim, Satanás. Ou seja, numa hora fala que ele é filho que ele é bem-aventurado, outra hora fala que ele é Satanás. Mas Pedro tava lá. Pedro é um cara que sempre se manifestava, que sempre tava ali. Por Pedro ser um cara icônico, ser um cara que falava, um cara que se expressava, que perguntava, que agia, as pessoas também procuravam Pedro para perguntar alguma coisa, para falar. E aí, tanto que naquela passagem que perguntam se Jesus não paga impostos e tudo mais, eles chegam a Pedro e perguntam, Pedro, não paga o vosso mestre os impostos? Acontece toda a situação, que Jesus pega, Pedro vai até Jesus já se antecipa, vai lá, pesca o peixe, que a moeda tá na boca do peixe, você vai lá e paga o nosso imposto e tudo mais. E Pedro tava lá, as pessoas procuravam Pedro, porque saber, Pedro era próximo de Jesus. Pedro também vai lá e pergunta para Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7? Aí Jesus pega e fala, não, até 70 vezes 7. Aí você para e pensa, olha lá Pedro novamente, perguntando, tomando a frente, esclarecendo as suas dúvidas, querendo saber mais sobre a verdade, sobre a palavra, sobre o evangelho. E aí depois também, depois da situação, né, depois que vai acontecendo as situações, Pedro é avisado por Jesus que ele o negaria, que Pedro negaria Jesus. E aí Pedro pega e fala, não, Senhor, nem que eu tenha que morrer com o Senhor, nem que eu tenha que padecer com o Senhor, eu não vou negar ao Senhor. E aí acontece toda a situação que a gente já conhece. E Pedro nega Jesus, Pedro fica com medo do julgamento, tanto que em algumas situações as pessoas perguntam para ele, mas você fala igual ele, você age como eles, você é um deles. E Pedro, segundo algumas teologias, falam que nesse momento, para tentar convencer de que ele não era seguidor de Jesus, chega até a falar um palavrão, chega até a falar palavras torpes para poder convencer de que realmente ele não era seguidor de Jesus. Isso estava tão nele que até o jeito de falar, até o jeito de se comportar, como diz a Bíblia, as pessoas perguntavam para ele, falava que ele era seguidor de Jesus, de tão próximo que ele era de Jesus. Porque todo mundo sabe, quando você anda com um amigo, quando você é criado, você é muito próximo dos seus pais, você é muito próximo de algum amigo, você acaba pegando alguma mania, um jeito de falar, um jeito de se comportar, um jeito de agir, as expressões. E Pedro também era assim. Pedro, por tão andar perto de Jesus, ele andava e falava igual a Jesus, se comportava igual a Jesus. E é isso que na verdade nós temos que aprender com Pedro, apesar de todas as falhas deles, aprendermos a andar com Jesus, a querermos saber mais dele, a andarmos como ele, a falar como ele, a sermos verdadeiros Cristos.
Por isso que originou a palavra cristão, né? Para nós sermos cristãos, cópias de Cristo, né? Soou como uma zoeira, como uma chacota, mas é isso que nós temos que aprender a ser cristão, temos que aprender a ser Cristos. E aí chega a passagem final que eu quero relatar para vocês, numa conversa final, quando Jesus já é ressuscitado e ele vem e encontra os discípulos, e ele fala lá assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Às vezes você pode até achar que Jesus quis fazer Pedro ter remorso, Pedro ficar triste por causa do que ele fez. Na verdade, Jesus estava restaurando ali uma amizade, um relacionamento que foi cortado quando Pedro negou Jesus. Quando Pedro nega Jesus, é a coisa mais triste, mesma coisa que um amigo falar que não é amigo seu, ou falar de você mal pelas costas. Você, com certeza, vai ficar triste se algum melhor amigo seu fizer isso com você. Te negar, falar que não é seu amigo, chegar até a usar outras palavras que não condizem com o linguajar dele para poder convencer de que não é seu amigo. E foi isso que Pedro fez. E Jesus restaurou nessa passagem a amizade e o relacionamento dele com Pedro. Tanto que Pedro, depois disso, ele realmente apacenta as ovelhas que Jesus, ele cuida das ovelhas de Jesus, ele pastoreia as ovelhas de Jesus. No livro de Atos, ela relata que Pedro, em suas duas primeiras pregações, mais de 4.000 homens e quase 5.000 homens são convertidos a Jesus Cristo e aceitam a Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da vida deles. E o que eu tenho para você deixar para você nessa mensagem não é o quanto Pedro foi bom. Na verdade, eu estou como exemplo de Pedro a mostrar que nós, eu, você e todos estamos sujeitos a falhar com Jesus, a falhar com Deus, a magoar, a decepcionar, a pecarmos. Mas o que não importa não é o tanto de vezes que erramos, mas sim se o arrependimento está na gente. A gente não deve sentir remorso pelo que a gente fez, pelo que a gente errou, pelo que a gente magoa Jesus. Porque remorso quem sentiu foi Judas. Judas ficou com remorso pelo que fez com Jesus, por ter entregue Jesus à morte. Ele vai lá, devolve as moedas de prata, joga lá no templo lá e depois vai se matar, ele se enforca. Judas teve remorso. Judas não se arrependeu. Você não pode ter remorso pelas suas atitudes, por aquilo que você fez de errado, que desagradou a Deus. Você tem que se arrepender e se quebrantar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa, eu errei, eu falhei, mas daqui pra frente eu vou fazer melhor. Todos nós, seja você que conhece a Cristo já, seja você que está conhecendo agora Jesus, está começando a caminhar agora, nós vamos sempre falhar, nós não somos perfeitos. A perfeição pertence somente a Deus, mas a boa obra de Deus será completada em nossas vidas. Mas até que isso aconteça, vamos falhar, vamos errar, vamos pecar. Ninguém é perfeito. Aquele que fala que é perfeito não devia ter nem estar aqui, já devia ter sido arrebatado e levado pro céu, né? Mas o que vai fazer diferença é quando nos arrependemos. Se nós arrependemos de verdade, não com lágrimas, mas sim de coração. Porque lágrimas, emoção, qualquer um tem. A gente tem que se arrepender de coração, a gente tem que se arrepender em espírito e em verdade. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Não importa o quanto você erre, não importa como você é falho, igual a Pedro. O importante é que você se reconcilie com Jesus, que você se reconcilie com Deus e comece a numa nova caminhada e fazer tudo diferente para Jesus Cristo, fazer tudo diferente para o reino dele. Amém? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo, muito obrigado por vocês terem ficado até o final. Espero que vocês tenham sido muito edificados com essa palavra, assim como eu também sou transformado toda vez que eu leio essas passagens em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu gosto muito dos 4 evangelhos. A gente só aprende a ser alguma coisa, a ser como alguém, quando a gente anda com essa pessoa. Então nós temos que aprender a andar com Jesus para ser igual a ele. Amém? Vou ficando por aqui. E se você gostou do funk que eu fiz, se inscreve no canal, curte esse vídeo, curte a página no Facebook. E se você não gostou do funk que eu fiz no começo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, curte a página no Facebook e que você possa ser muito edificado e principalmente passa essa palavra pra frente, passa essa palavra pros seus amigos do WhatsApp, do Facebook, seja de onde for, da escola, da faculdade, da família, o pai pra mãe, pro primo. Passa essa palavra pra frente para que outros possam ser edificados.
Amém? Um abraço de saudade apertado para quem fica e até o próximo vídeo. Valeu, galera!